Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos na nossa quinta aula da parte um do livro, que contempla os capítulos 13 ao 15. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o capítulo 13. Então, no início do capítulo 13, a gente vê a Kira e o Liu passando um tempo no campo, que era o que eles consideravam o sair da cidade, né? Hoje ainda muitas pessoas também ah, gostam de ter esse período. Como lá não tinha praias, não era comum, pelo menos dentro do contexto da obra, ir para o litoral, eles iam para o campo, que tinha seus rios e vários lugares bonitos, segundo a Rand descreve. Então, o campo era ainda isso por um curto espaço de tempo, era o único lugar onde as pessoas podiam se desligar um pouco do próprio regime, daquela tensão que acontecia em Petrogrado. Então, essa era uma fuga que eles tinham. A gente vê logo depois, né, a gente vai ver logo ali em frente nas perguntas, que para passar a noite no campo já era complicado depois da Revolução. Nós vamos devagar. Então, o que, que o campo representava para eles? Uma oportunidade, e a própria Rand usa muito disso para descrever uma Kira solta, né, uma Kira à vontade para viver dentro desse ambiente mais bucólico, esse ambiente mais da natureza, né? O que pode parecer um pouco, de certa forma, um pouco paradoxal, porque a gente sabe dos desejos da Kira, né? Da vontade que ela tem de perseguir os seus objetivos, de construir pontes. Novamente, nunca esqueçam dessa relação que ela quer construir pontes. Então, o campo era esse lugar onde ela passava, né, de uma dimensão para essa outra, saía um pouco da cidade, buscava ter um momento mais de descanso. Então, logo no início ali também, todos os inícios de capítulo, então, sempre tem uma descrição mais ambiental, nesse primeiro parágrafo de todos esses capítulos, ou é uma descrição do clima, quando vocês veem que é inverno, é primavera, é o outono, depois volta o inverno. Então, vocês conseguem perceber uma passagem do tempo. Cada capítulo acaba mencionando praticamente de 3 a 4 meses ali, por assim dizer, dentro de um horizonte temporal, essa troca das estações. Então, vocês percebem que o livro avança de acordo com as estações, né? Isso fica muito claro na descrição. E começam as primeiras manifestações, ou seja, depois da Revolução, passa-se um tempo e começa a haver a comunicação entre esse proletário do mundo, entre os sindicatos que representavam a principal esperança de uma revolução, de um Estado mundial, né? de uma internacional socialista. Então, ali começam as manifestações. Nos próximos capítulos da aula de hoje, se vê que vamos dizer, muitos grupos, por exemplo, da Inglaterra, da Suécia, vão para a União Soviética com esse experimento. E, inclusive, para se motivar, né, no sentido de que aquele ideal ele iria se tornar realidade, ele poderia se tornar realidade. Então, essas pessoas visitam a União Soviética com a esperança de ver o que está acontecendo e levar de volta para os seus países, né, motivando essa nova ideia que estava se desenvolvendo. E é nessa época das manifestações de bandeirolas, justamente elas surgem por que motivo? Né? Porque surge a União Soviética, né? A URSS, como a gente passou a conhecer. Até tem uma passagem que diz: o país tinha um novo nome e uma nova constituição. O Congresso Pan-Russo dos Sovietes assim tinha decidido. Então, era uma união das repúblicas socialistas soviéticas, ou seja, já existia a ideia dessa expansão, que depois ela vai se concretizar nas décadas seguintes, né, com a anexação de diversas outras repúblicas, né? Veja bem, né, o nome repúblicas para descrever esses países que foram anexados. Então, isso é uma parte engraçada também dessa formação. Mas, enfim, era isso que estava acontecendo dentro do aspecto geopolítico.
E a criação da União Soviética marca justamente a primeira fase, a fase pré-Stalin, que era a fase do Estado Mundial, ou seja, da Revolução Internacional Socialista, da Internacional Socialista. Ou seja, o objetivo ainda era, nesse momento, a instauração do socialismo em diversas nações, e por que não no mundo? Esse era o sonho. Então, é importante destacar esse contexto. Então, agora a gente voltando, eu falei que o campo era o local onde a Kira se sentia à vontade, que se sentia solta, livre. Só que para passar uma noite no campo já era muito mais difícil. Vocês viram no livro que havia que pedir o certificado de residência na cidade para o Pravdon, depois ter a carteira de trabalho. A gente sabe ainda daquela passagem da Kira que a carteira de trabalho era o fundamental, era o documento fundamental que te capacitava como cidadão operante dentro da sociedade soviética, ou seja, se você não tivesse uma carteira de trabalho, você praticamente não teria acesso a nada. Já era difícil ter acesso a alguma coisa, não sendo parte do proletário ou de quem tinha feito a revolução, então já era difícil por si só. Agora, sem a carteira de trabalho era praticamente impossível. Então havia diversos passos, inclusive o pagamento de imposto, como a gente aqui no Brasil gosta bastante, pagar impostos. Lá também era necessário pagar um imposto para poder, então, no final de tudo, alugar um quarto para passar a noite. Então vocês percebam que não muda muitas coisas com relação aqui no Brasil. A gente também precisa, hoje é mais fácil para alugar um hotel, mas mesmo assim você precisa fazer diversos cadastros e permissões e adequações para poder, pelo menos não tem que pedir para nenhuma milícia local. Eu digo isso em alguns lugares, tá? Em outros lugares do Brasil precisa de milícia também, como o Eric provavelmente vai comentar em outro momento. Se você quer comentar agora, Eric, inclusive. Olha, aqui no Rio, a gente precisa de permissão para tudo. Tem uma em cada bairro. Então você vê, mesmo assim, fico corrigido, então, que muitas coisas do que a Kira e o Leo tinham que fazer, em alguns lugares do Brasil, ainda tem que ser feito para poder não só ir para o campo, mas para acessar outras partes que não dizem respeito a lazer. Então, boa correção do que o Eric comentou. Então, a única fuga que eles tinham era o campo, e mesmo assim envolvia todas esses tipos de burocracia. Mas tudo bem, agora eles voltam do campo e continuam a sua vida normal, né? Então, como os familiares de Kira passavam seus dias? Ali, nesse capítulo, a gente já começa a ver um pouco de diferença com alguns personagens, um pouco mais de clareza quanto ao que eles estavam imaginando dentro, como eles reagiam ao que estava acontecendo ao redor deles. A Galina, ela começou a dar aulas de costura para escolas, então ela já começou, de certa forma, a se enturmar, né, a fazer parte desse novo ideal educacional socialista. E é interessante notar que ela reflete muito sobre a importância. Ela dava aula de costura, então ela fala dessa importância do bordado, do fazer e de educar as massas menos instruídas. Ou seja, lembram-se daquele ditado: quem não trabalhar não vai comer. Então, justamente isso. Ela, para poder comer, ela já tinha começado a trabalhar para o próprio sistema. Então, seguindo, dando aulas, né, para as filhas dos proletários. Já o Alexander, a gente já começa a ver que, de fato, depois de tantas tentativas comerciais, que vocês lembram, né, o sabão, o açúcar, e, infelizmente, nenhuma delas tinha dado certo. E eles estavam falidos, né? Em outras palavras, eles estavam falidos. Então, ele praticamente já estava desistindo. Tanto que aqui fala, né, no livro, fala dele, passava o dia dormindo, jogando paciência, preparando uma imitação de leite para o gato. Então, essa era a vida do Alexander. Ele praticamente, não que ele não fosse trabalhar, e ele trabalha ainda em algumas partes
do livro posteriormente, mas são coisas eventuais. Ele praticamente tem a ideia de ser um comerciante e tudo mais, nesse momento, ele já praticamente, antes do final da parte 1, ele já praticamente abandonou. Então, isso já, entre aspas, ele já desistiu. E a irmã da Kira, e é interessante, a Lídia, sobre o que ela falava? Ela falava sobre as coisas do espírito. Ou seja, a Lídia, ela é um dos únicos personagens religiosos dos romances da Rand. Ela é um dos únicos personagens efetivamente religiosos, claramente, sem dúvida nenhuma, um dos únicos personagens religiosos da Rand. É uma das perguntas que surge muito é porque, por exemplo, não existe um vilão que fosse um padre ou um religioso, né? Então, essa é uma pergunta que a gente vai poder refletir em outro momento, mas, de fato, o único personagem religioso das obras da Rand, claramente, que tem uma participação presente, né, uma participação ativa na obra, é a Lídia. Então, a gente vê que ela fala das coisas do espírito, já fazia isso antes, e ela vai assim até o final do romance, como vocês vão ver. E retomando aquilo que eu comentei ali no início da aula de hoje, e retomando também o que aconteceu nos outros capítulos, tem uma cena na janela que o Liu pergunta a Kira se ela está com medo. Ela diz, não, não estou com medo. O inverno está chegando. Ou seja, você percebe como as estações parece que elas passam mais rápida. As boas estações, a primavera passou voando, um capítulo rápido. O outono também foi um pouco arrastado, mas agora o inverno chega sempre rápido. É curioso, né? Os maiores capítulos são os capítulos do inverno. Por quê? Porque o inverno que representava e melhor a vida dessas pessoas, o frio, a dificuldade, a questão de não conseguir se mexer, né, do sufocar, que a gente fala lá do título da obra, do airtight. Então, justamente, chega o inverno e chega aquele momento onde que as pessoas não saem de casa e tudo mais. E é justamente isso que está acontecendo no sistema como um todo, não só no clima. Isso se vê nos personagens. Então, aí nesse momento a Kira ela não está com medo. Vocês podem perceber que ao longo desses 3 capítulos, agora ela não está com medo, mas até o final do capítulo 15 ela já vai ficar com medo. Então, você percebe que também a Kira também está sendo afetada e vai ser cada vez mais afetada conforme passa o tempo. Tem uma passagem interessante sobre o Pravdon, sobre a questão da moradia. Então, já fica claro, e o Léo e a Kira precisam ceder um dos quartos que tinham ficado com eles tinham ficado com 3 quartos, e aí o Pravdon deixa claro que há muitas pessoas na cidade e problemas de aglomeração. Isso já é um sinal de que eles não vão ter mais aquele espaço tão confortável para morar e que as coisas estão para mudar, como a gente vai ver nos próximos capítulos também, de que forma dá essa mudança. Nesse momento, acontece um fato importante, que é a demissão do Liu da Gossisdat, que era a editora, vamos dizer assim, a editora institucional, né, do governo soviético. E essa agência, ela passa a assumir a chefia cultural. Ela passa a assumir a chefia cultural e tendo a chefia cultural, ela tem que começar a fazer esses trabalhos extras, voluntários, né? O chefe do Liu chama ele dizendo que agora ele teria que mostrar sua consciência de classe. Ele teria que fazer o trabalho voluntário nas noites, ele poderia escolher. É interessante que eles falam que ele tem livre-arbítrio para escolher. Ou seja, mas ele tem livre-arbítrio dentro do que o partido, do que o Estado quer que ele faça. Ou seja, tu pode escolher, mas você pode escolher o que eu quero que você faça. Então, eu vou te dar opções dentro do que eu quero que você faça. Você não vai escolher. E a resposta dele, ele recusa esse trabalho voluntário e ele diz que ele tinha uma vida para viver no tempo livre.
e que ele não comprava presentes desde o início da Revolução. Ou seja, ele não comemorava nada desde o início da Revolução. Então, ele, pelo menos, ele queria aproveitar o tempo livre de alguma forma. Pelo menos essa comemoração ele ia ter, que era aproveitar esse tempo livre. E aí o chefe dele deixa muito claro: o Estado soviético não reconhece outra vida senão a da classe social. Então, aqui fica muito claro a ideia do sufocamento de novo. Você, você tem a liberdade de escolha muito estreita dentro do que o governo te permite. Que essa é a escolha entre se fazer o trabalho voluntário ou não fazer. Você poderia não fazer, mas se não fizesse, o que iria acontecer? Você seria demitido, que é o que acontece com o Liu. Né? A justificativa, né? Então, qual foi a demissão? Qual foi a razão para a demissão do Liu? Não foi que ele não quis dar aulas de noite. Foi essa dizer, não, ele não queria fazer trabalho voluntário de noite. Então, foi essa a justificativa. A justificativa era que ele tinha uma atitude burguesa e que ele não tinha consciência social. Ele não tinha consciência social. Se o Estado é o que importa, e lembra que o Andrei sempre deixou claro, nós todos devem viver para o Estado. Então, se você não vive para o Estado, você não tem consciência social. Se o que importa é o coletivo e você não vive para o coletivo, logo você não tem consciência social. E aí você vai ser excluído do processo, que é o que acontece com o Liu. E então, quando ele chega em casa, ele vai tomar um banho, depois ele diz que ele não quer comer, e já vocês percebem, numa questão de 3 ou 4 páginas, aparece a passagem do prato tremendo na mão da Kira. É uma passagem tá bem no início da página, e é uma passagem bem emblemática, porque ela vai pegar o prato e ele continua tremendo na mão dela. E aí ela reflete e ela diz assim, não, eu preciso parar de tremer, eu preciso parar de tremer, e o prato para. Ela para de tremer. Por quê? Porque ela está começando a sentir medo. A reação emocional, a reação corporal dela já está indicando que as coisas não estão bem. Ela está tremendo, ela está tendo uma reação negativa ao que tinha acontecido. Ou seja, que reação é essa? A principal fonte de renda da casa não tinha mais renda, que era o Liu. Então, isso começa a influenciar a vida dela. Há uma passagem que eu passo rapidamente que fala um pouco sobre a Kira e o Andrei no Instituto, que é aquela passagem que ela fala no Andrei como... Ela fala, há tempos esqueceram onde terminava a vida de Andrei e onde começava a dos motores. Que ela fala a figura do Andrei como aço, como uma engrenagem. Então, por isso que ela fala, onde terminava a vida do Andrei e onde começava a dos motores, ou seja, ele era realmente uma engrenagem do sistema, uma engrenagem importante do sistema. Ele não era um indivíduo para o partido. Ele era uma engrenagem importante, um motor, aquilo que fazia aquele sistema girar, porque ele era aquele que tinha os princípios, ele era o melhor comunista, vamos dizer assim, né? Que incorporava os melhores valores. Então, por isso que ele não podia, por isso que o sistema dependia do funcionamento dele, de ele funcionar como essa engrenagem, esse motor. Então, é uma passagem interessante. Vocês percebem que nesse capítulo há muitas reflexões pontuais sobre os sentimentos dos personagens, né? Então, não tem lá uma grande... Agora, no final, tem um pouco de reflexão filosófica, mas a gente percebe que é um capítulo muito tenso. É um capítulo muito tenso, que coisas estão acontecendo que vão impactar diretamente a vida da Kira e do Liu ao longo dos próximos capítulos até o final do livro. Então, é um capítulo pequeno, mas é um capítulo que traz muitos fatos, né, que vão ter um desenlace bem problemático logo ali em diante. Tem um diálogo importante que vocês viram na hora que o Liu ele então resolve ensinar, ele resolve que ele vai dar aulas, né? A própria Kira também
a dar aulas também para crianças e filhos de proletários, mas o Leo ele vai no sindicato. Ele vai no sindicato de pedagogos, porque ele quer fazer parte, né? Ele quer voltar a ter uma ocupação. Então, o diálogo se segue dessa forma. Então, você quer se unir ao sindicato de pedagogos. Muito bem, cidadão. Onde você está trabalhando? Não estou trabalhando, ele responde. Você não pode se juntar ao sindicato se não estiver trabalhando. Mas eu não consigo ter um emprego se eu não for membro do sindicato. Bom, se você não tem um emprego, não pode se associar ao sindicato. Próximo. Então, eles chamam a próxima pessoa da fila. Então, você percebe que é uma circularidade, ou seja, ele não tem como fugir. É uma coisa que gera até uma dissonância cognitiva, porque ele, de fato, não tem como sair disso. Ele nunca vai ser contratado porque ele é burguês. Mas se ele não for contratado, ele não consegue entrar para o sindicato. Então, ele nunca vai entrar para o sindicato. E ele nunca vai ter vaga. E depois a gente vê que ele tenta, o Leo, não é que ele não queira trabalhar, ele tenta diversas coisas para conseguir o trabalho e ele não consegue. Ele não consegue emprego mesmo. E isso se segue depois ah, até o final do livro. Então, qual que é a reflexão final do capítulo, né? Então, aparece o Leo numa fila em busca da comida, esperando ir também nas filas de emprego, e aí eles falam que era uma fila igual que leva o gado para o matadouro. Veja bem, é uma fila que leva o gado para o matadouro. E é um dos principais. E essa passagem, ela faz uma ponte muito interessante com o que a Rand fala daquele amigo que ela encontrou na festa antes de ir para os Estados Unidos, que era para falar que todo mundo, que a União Soviética era um cemitério no qual todos estavam morrendo lentamente. Então aqui é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Todos esses homens retraídos, agachados, de ombros curvados, derrotados. Eram homens que estavam, né, na forma como eles estavam colocados, eles estavam indo para o matadouro. Pode ser que a maioria desses homens aí não sabia disso, mas eles estavam. A postura corporal deles era uma postura de morte, de que algo ruim iria acontecer. E eles falam de um transeunte que passou e ele olhou para todos aqueles homens e ele viu, e ele olhou para o Leo e ele piscou, ele fez um símbolo com a cabeça, fez um sinal com a cabeça. Então, veja bem, o Leo, mesmo nesse contexto, ele ainda chama atenção como alguém diferente dos outros homens. Nesse momento, ele ainda não se entregou. Ele ainda está resistindo, ele ainda está procurando trabalho e tudo mais. A gente vai ver se isso vai continuar ao longo do tempo. Então, essa é a reflexão do capítulo 13. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu ver aqui nos comentários também. Vou ver aqui. A Carla também está passando por esse, de certa forma, o dilema que o Leo passou, que ela precisa de experiência para trabalhar, exige experiência de trabalho, mas aí ela não consegue trabalhar, então não consegue chegar. Esse é um dilema de todos, então não é só o dilema da Carla, eu também passei por isso, eu tenho certeza que muitos de vocês também aqui na aula passaram, Eric, enfim, todo mundo já passou por esse dilema, porque realmente a experiência é importante para você poder fazer um bom trabalho e poucas pessoas gostam de trabalhar, de ocupar esse espaço de mentoria ou de ensinar. Então, são poucos que gostam de fazer isso. Às vezes é difícil ensinar as pessoas, então não culpo também. Então, o Eric comenta aqui sobre vida de estagiário, né? Não é fácil, não. O Ulisses comentou aqui. Quando eu li sobre essa situação do Lee, eu senti a indignação dele, pois alguns colegas estamos passando por isso, descontaram o valor nacional por não sermos sindicalizados. Exatamente, a questão da sindicalização ela volta muito forte, né? Com o retorno do governo que está atualmente, né? Depois de um período de liberdade
desse tipo de instituição. Então, de fato, é justamente isso, é bem complicado. E lá, na União Soviética também, a gente viu ali, ao longo do livro, existem diversas contribuições, que é uma outra palavra que foi criada no lugar de imposto, que é uma palavra feia. Então, são contribuições involuntárias que você faz para coisas. Então, no caso da Kira, do Liu, era para a Frota Vermelha, para a Marinha, para a Força Aérea Vermelha, então existiam, ou para as pessoas da Sibéria, enfim, existiam diversas contribuições que eram descontadas do salário para poder sustentar essas estruturas, né, e esses projetos do próprio regime. Então, é para a cultura, sim, depois se transforma em leis de incentivo à cultura. E, de fato, na União Soviética, existe esse movimento, né? A gente vai ver no próximo capítulo, quando a Kira e o Liu vão no cinema, começa ali um movimento de reescrita, né? E de criação da cultura, ou seja, criação da cultura soviética. Né? No início, o que eles fazem? Depois eu quero comentar, não vou dar seguimento agora, mas vocês podem ver ali, então, na questão do cinema, o início desse movimento para criar uma cultura soviética, ou seja, através do cinema, através da literatura. A gente lembra o Victor, né, quando falava lá no início do livro sobre aquelas operetas e romances, né, noveletas que ele lia. Então, tudo isso eram os primeiros sinais dessas novas histórias, né, que iriam então formar o que seria a identidade cultural ali depois no pós-evolução. Então, vamos entrar no capítulo 14 e aí a gente vai conseguir desenvolver um pouco essa parte também do cinema. O capítulo 14, ele começa justamente mostrando a degradação da infraestrutura, que são as casas caindo. As casas caíam sozinhas. As pessoas chegavam em casa e não existia mais casa no local. E tanto que um dos primeiros trabalhos do Liu é justamente limpar a rua, limpar os escombros dessas casas que estão caindo. E é interessante quando a Rand fala, ela fala, claro, da casa física, né? Eu digo, de limpar os escombros daquilo que estava atrapalhando a rua, né? Toda essa sujeira, os tijolos e tudo mais. Mas é importante notar que ao mesmo tempo que a casa, né, a estrutura cai, a vida de várias pessoas já caiu ou está caindo junto com elas. Tanto que quando eles chegam em casa, eles nem se surpreendem mais. Eles ficam do lado de fora. Não existe no livro, por dizer, não, a pessoa se desesperou porque a sua casa caiu. Não fala isso no livro. A pessoa chega, não tem manutenção, a casa caiu. As pessoas não são burras, né? Elas sabem que precisa fazer essa manutenção. E como elas não têm dinheiro, o que elas vão fazer? Veja que interessante a reação emocional delas, né? A Rand fala que a emoção ela é uma resposta aos valores que tu tem, a forma como integrou e tu conceitualizou esses fatos da existência. Então, as pessoas elas já estão vivendo de determinada forma que isso já não surpreende mais, isso que está acontecendo. Elas não se revoltam, porque para tu ter a capacidade de se revoltar, a revolta ela parte do princípio que você pode fazer alguma coisa a respeito. Porque eu não vou me revoltar. Se eu não posso fazer nada, eu não vou me revoltar. Revoltar com quem? Ninguém ia lá enfrentar o Estado soviético. Ou seja, a forma mais saudável, entre aspas, de reagir a isso, o cidadão comum, e aqui a gente sabe que a Kira é o diferente, por isso que ela é diferente de todo o resto, o cidadão comum ia dizer, bom, tudo bem, né? Acontece. Vamos ver onde que a gente vai morar agora. Então, vejas bem esse tipo de... As pessoas não têm reação. Elas simplesmente aceitam, é isso aí. E pronto. Isso é muito triste mesmo. E aí aqui, dentro dessa parte das ruas, mostra o Liu, e o Liu fazendo um trabalho braçal.
O Leo nunca tinha feito trabalho braçal. Em uma parte do livro, né, vocês veem, ele era um intelectual, ele era uma pessoa estudada, digo, uma pessoa que lia os grandes filósofos e tudo mais, e agora ele está se curvando, levantando, curvando e levantando durante muitas horas. E enquanto isso, a Kira ela estava fazendo cartazes, caligrafia de cartazes para receber o sindicato sueco, que eu comentei ali no início da aula. Então, as primeiras comitivas internacionais estavam chegando. E a Kira, por sua vez, além disso, ela dava algumas aulas também de francês para filhos de proletários, dessas novas, vamos dizer, não classes ricas, mas pessoas que tinham dinheiro oriundo que tinha ficado do lado certo da revolução, por assim dizer. Não que eram empreendedores, mas que tinham enriquecido de formas que o livro não menciona, mas a gente supõe que é justamente através de comércio ilegal e tudo mais, que era o que era possível fazer ali, né? Eu digo, a única atividade, entre aspas, privada, era justamente esse tipo de golpes, né? A gente viu que não deu certo com o pai da Kira, para algumas pessoas, eventualmente deu certo, elas enriquecem e elas contratam pessoas como a Kira para dar aulas. Então, a rotina da volta para casa ela fica cada vez mais sofrida, porque apesar de eles, ainda nesse capítulo, a Kira e o Liu ainda viam a possibilidade de que o estudo iria salvar eles. Tanto que eles chegavam de noite, estudavam, curvados sobre os livros, que falam, inclusive, na página 189. Então, eles ainda viam. Por que eles estudavam? Porque eles imaginavam que ainda existia uma esperança de longo prazo. É a mesma coisa nós, fazendo uma faculdade. Por que você faz uma faculdade? Se você soubesse que amanhã você não poderia trabalhar por algum motivo, talvez você não fizesse faculdade. Então, você só faz uma faculdade, você faz um investimento porque você tem uma visão de longo prazo. Você acha que alguma coisa boa pode acontecer no longo prazo em decorrência dessa ação que você está tomando hoje. No caso deles, estudar. Então, eles se mantinham focados nesse objetivo. Era a única coisa que estava sob o controle deles, era estudar. O resto não estava mais sob o controle deles. O trabalho não dependia deles, eles não tinham como achar trabalho. Então, a única coisa que restava para eles, que estava só no controle deles, era o estudo. Era o único caminho que eles vislumbravam para conseguir viver, que é a dinâmica do livro. Então, era a única coisa que tinha sobrado para eles. E logo depois dessa volta para casa, tem uma passagem da obra que ela fala sobre o trabalho prático. Então, eles entrevistam, né, os trabalhadores, eles falam assim, não, meu coração é um trator que ara o solo e é a fumaça do petróleo, e a fumaça do petróleo da fábrica. Então, meu coração é um trator que ara o solo, é a fumaça do petróleo da fábrica. Ou seja, o progresso é visto com o quê? Novamente aquela figura do Andrei. Era o motor, era a máquina, era a graxa. Então, a realização ela era material, ela se daria, o valor se dava na força física. Você não vê, por exemplo, dentro da obra, não só agora como depois, você não vê nenhum socialista que obtém destaque, pelo menos dentro do contexto da obra, mas mesmo se você for avaliar a União Soviética como um todo, ali nessa década de 20, por exemplo, você não tem um grande expoente intelectual. Não existe um grande expoente intelectual. Não quer dizer que não existiam intelectuais, mas eu digo, as figuras de destaque não eram destaque porque elas eram intelectuais, mas sim porque elas faziam coisas. O proletário era aquele que metia a mão na massa, né? que fazia as coisas acontecer, que estava sujo de graxa. Então era o trabalho prático. O sinal de que as coisas estavam evoluindo é que tinha muitas pessoas fazendo um trabalho prático, um trabalho braçal, né, como a gente fala hoje em dia. Esse que é o principal
principal tema. Até aqui vocês têm alguma pergunta dessas primeiras aqui sobre o emprego do Léo e da Kira? Porque agora a gente vai entrar depois na questão do filme estadunidense que o Ulisses comentou. Uma pessoa que tinha uma pergunta. Esse contraste entre o Andrei fazer trabalhos práticos e o Liu fazer trabalhos intelectuais é muito interessante, e eu nunca havia reparado. Justamente, logo depois a gente vai ver a figura da Marisha, da cidadã Lavrovna, né? Lavrovna, e que passa a morar com o Liu e com a Kira. Vocês percebem quem substitui o Liu? Isso não fica claro na obra. Mas, na verdade, quem substitui o Liu é a Marisha. Ou seja, o editor, a pessoa intelectual que traduz, porque o Liu é tradutor, depois isso fica claro também na obra, que ele traduzia livros e tudo mais. Quem substitui o Liu é uma pessoa totalmente ignorante. A Marisha é o intelectual do momento, que ela lê muito, ela repete, tem todos aqueles grupos, né, aqueles clubes onde eles discutem algum tema, né, todos os dias, todas as noites eles discutem um tema, e é justamente isso. Então você tem a substituição do Liu, de um regime anterior, uma pessoa letrada, um intelectual, pela Marisha. No livro, como eu comentei, não fica claro isso. Mas, na verdade, é ela que ocupa o lugar dele. Como editora. Tu imagina ela como editora, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade para isso. E ela que vai, indiretamente, guiar essa nova geração, essa nova educação proletária. Veja só que diferença, né? A gente já vai falar disso. Qual foi a experiência de Kira e Liu assistir ao filme estadunidense? Então, vocês acompanharam no filme que começa de uma forma, depois tem uma grande mudança estranha, então conseguem entender, e aí tem um final também totalmente fora do lugar. Ou seja, se vê que aconteceu alguma coisa nesse filme, que a história não fazia sentido, né? Ou seja, ele foi editado ao longo do tempo, e aí a Rand mostra que começa essa, entre aspas, falsificação desses conteúdos que vinham dos Estados Unidos, porque muitos filmes americanos eram exibidos ainda, mesmo depois da Revolução. Como até a Érica comentou hoje também no privado, muitas pessoas achavam que, que o fato da Revolução ele tinha significado que o dia seguinte à Revolução era como ponto zero. Todo mundo tinha saído, todo mundo ia ser expulso da universidade, ia começar tudo do zero. E não foi isso que aconteceu. Houve uma transição, tanto que a própria Rand ela estuda, mesmo sendo uma burguesa, né? Ou uma herdeira da burguesa, eu digo assim, de família burguesa, ela até se forma antes de ir para os Estados Unidos. Então, essa transição de dentro do instituto, por exemplo, ela não se dá, e dentro da universidade, no caso do Liu, ela não se dá automaticamente, ela não se dá de um dia para o outro. Então, você percebe que o Liu, entre a demissão do Liu e o surgimento da Marisha, existe já um pequeno tempo, não um grande tempo, mas já mostra que não foi sai o Liu, entra a Marisha, ou sai o Liu e entra outra pessoa no lugar. É um processo gradual, um processo que leva tempo. Uma coisa que eu queria destacar sobre o filme, fora ele ter sido editado, né, de uma forma tosca e grosseira, né, para transmitir uma mensagem que se queria politicamente, ele fala muito da legenda, que as legendas não combinavam com as ações. E, como vocês sabem, eu trabalho com legendas. E vocês consomem muitas vezes legendas em filmes e Netflix e tudo mais. E a coisa mais perturbadora é uma legenda que não fecha com a voz. Ou ela entra antes, ou ela entra depois. Isso gera uma sensação muito desagradável em quem está assistindo.
E por isso que a Rand ela dá ênfase também a essa questão da legenda. Por quê? Porque essa legenda significa a tua compreensão do mundo, que se dá através de conceitos, que se dá através de uma ordem, de uma temporização correta. Isso se aplica ainda hoje em dia. Então, tudo isso que é feito nesse cinema é perturbador. Não só a edição do filme, mas mesmo que tu quisesse assistir esse filme de uma forma objetiva, aproveitar esse momento, você não consegue, porque existe essa dissonância cognitiva em diversos momentos do filme. Então, ali começa, você consegue ver por essa cena, até ela fala que as legendas protestavam em letras brancas ofuscantes contra o sofrimento, taraná, que aí conta a história do que estava acontecendo no filme. Então, as legendas não combinavam com as ações. Ou seja, o que as pessoas, exatamente como a Fernanda comentou, não é nem entretenimento, mas propaganda. E está fora do tempo, tem alguma coisa errada. E é isso que está acontecendo na União Soviética naquele tempo. Existe um descompasso, alguma coisa está errada. O que está errado? Então, a pessoa que está dentro do cinema, e a pessoa que está fora pode também, mas a pessoa que está dentro do cinema, ela claramente vê que alguma coisa está errada. Mas elas não conseguem, a maioria das pessoas não sabe o que é. Né? Então, esse comentário do Cássio e da Fernanda é muito, muito adequado. As pessoas não sabem ainda o que está errado. Elas acham estranho a edição no filme, a legenda fora do lugar é uma coisa que perturba, mas elas não sabem exatamente o que está errado. Nem a própria Kira sabe exatamente o que está errado. Então é bem interessante essa passagem do cinema, né? E aí as próximas duas perguntas, então, que é como o Victor reagiu ao visitar a casa de Kira e Liu e qual foi o impacto da chegada da cidadã Marisha, né, da cidadã Lavrov na vida de Kira e Liu, elas são interligadas, porque o Victor visita a Kira e ele realmente sinaliza, ele disse assim, olha, nossa, que casa espaçosa vocês têm, né? Olha quantos quartos, e Petrogrado está aqui super povoada. Olha só que curiosidade, né? Que estranho, mas ele não fala que é ruim ou bom. Ele só vê aquela situação e diz: olha só que legal. Enquanto não há lugar para viver em Petrogrado, vocês têm um quarto, dois quartos sobrando. E tudo bem. Depois ele vai embora, né? Ele visita aquilo e ele vai embora. E está tudo ótimo. E logo depois a gente entende o porquê ele sai tão tranquilo da casa. Né? Eric, o que você iria comentar? Ainda sobre a questão do filme, na hora que eles saem da sessão, tem uma passagem que diz que tem uma pessoa que escuta eles dois conversando e dá uma risadinha, como se fosse um. Não sei se foi. Não é deboche a palavra, mas parece que ele entendeu que de fato aquilo ali estava sendo montado para passar uma mensagem distorcida das coisas. É exatamente uma boa lembrança. De fato, tem essa passagem da risadinha. Isso poderia ser uma pessoa que estava ali transmitindo, que já sabia do contexto, do que tinha sido feito. Existe até o próprio diretor, né? A pessoa que tinha sido responsável por essa edição. A gente ainda acaba não sabendo pela obra em si. E então isso vocês percebem que o próprio regime ele vai perdendo a vergonha. Ele perde a vergonha. Ele não esconde mais, como a Fernanda comentou, que isso é propaganda. Não precisa mais esconder. Não precisa mais entregar os folhetos escondidos nas fábricas, como o pai do Andrei fazia. Não precisa, agora é tudo explícito mesmo. Vai ser assim, vocês gostando ou não. Se vocês quiserem consumir cinema, vai ser assim. Claro que depois existem as obras naturalmente russas, né? O próprio cinema russo
ele acaba se destacando e ele acaba contaminando a própria América, né? Grandes diretores russos migram também para os Estados Unidos e tomam até conta do próprio Hollywood, né? Esses não russos necessariamente, mas influenciados pelo socialismo. Tanto que a Rand, vocês sabem, ela escreve um documento contra o comunismo em Hollywood em 45. Então, vocês percebem, quando ela escreve o livro, ela destaca essa parte do cinema, mal sabia ela que essa perversão do cinema, eu uso perversão, não é um termo adequado, talvez, mas essa distorção do cinema ela vai se consolidar em 45, quando a Rand, no caso, denuncia esse. Inclusive, ela escreve um documento sobre isso, que vocês podem acessar online também. E então você percebe, começa de uma forma bem absurda, né? Jocosa, bizarra de edição, mas depois, inclusive essa máquina de propaganda, ela influencia nazismo, ela influencia fascismo, e eles se tornam os grandes reis da propaganda. Percebe que em menos de 15 ou 20 anos eles se transformam no reis, nos grandes indicadores de manipulação de conteúdo, no qual a esquerda vai se desenvolver perfeitamente por anos e anos, e ainda hoje se mostra muito mais efetiva, por exemplo, que a direita, que os liberais e que os objetivistas, infelizmente, nessa questão da arte. Então, também temos que fazer meia-culpa. A Rand já tinha avisado que ia acontecer no meio de um romance em 1930, falando de 1925, mas a gente não entendeu. Quer dizer, ela tentou, pelo menos, mas como movimento, a gente não entendeu o que isso significaria, o impacto que teria e que está tendo hoje. Quando a gente fala de liberdade de expressão em todos os conflitos que estão acontecendo agora, ela já falou lá atrás que isso iria acontecer. E muitas vezes a gente talvez não tenha ouvido. Então, seguindo aqui, depois da visita do Victor, de uma hora para outra, chega uma pessoa para morar junto com a Kira e o Liu, que é a Marisha, né, que é a cidadã Lavrovna. Então, a Kira, ela tenta, de certa forma, combater isso, ela tenta até subornar o Pravdon, né, mas, infelizmente, ela não consegue. Inclusive, eles levam, né, a Kira ela vai no Tribunal Popular para tentar mudar essa decisão. Ela tenta justamente mudar isso, mudar essa decisão. E aí agora vamos ver se o Eric gostaria de fazer uma participação ali e que não vai acontecer problema com o microfone e nem com o fone agora. Eu espero que não, né? Nessa passagem do livro específico, eu me senti na minha aula de direito de família, porque se você mora para o Estado brasileiro, se você às vezes se junta com a namorada ou alguém que você se importa muito para poder, às vezes, reduzir o seu gasto ou uma coisa pragmática para poder não ter muitos gastos individuais, você tem na sua vida uma união estável. O Estado tem a prepotência de simplesmente reconhecer como uma união estável o que você está fazendo. E assim, eu achei isso muito, muito bizarro que no livro de 1930 aparece uma coisa dessa, sabe? Eu me senti na aula, eu fiquei, caramba, assim, da mesma forma que eu fiquei abismado quando eu tive essa aula pela primeira vez, eu tive lendo essa página do 215, porque é exatamente a mesma coisa. Assim, claro que atualmente o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu o que eles chamam de namoro. Esqueci o nome técnico agora, mas é um tipo de namoro onde você e uma namorada se juntam para reduzir gastos. Vocês moram juntos, mas não formam necessariamente uma união estável. Hoje isso existe, mas antes não existia. E, assim, se você simplesmente se enganou com uma pessoa, a pessoa pode requerer o que lhe for de direito.
E é muito bizarro, sabe? É muito estranho. Para mim é muito estranha essa situação. Realmente essa passagem você percebe que às avessas, né, esse tribunal ele acaba adiantando essas situações que a gente hoje vê no Estado brasileiro. E ah, complementando esse comentário do Eric, quando olha muito bem o que o juiz fala para eles em tom solene. A chamada justiça imparcial cidadão é um preconceito burguês. Este é um tribunal de justiça de classe. É nossa postura e plataforma oficial. Próximo caso. Essa forma de ver a justiça, ela tem uma história no direito que hoje é aplicada. Veja bem esse tipo de ponte entre a União Soviética em 1920 e o nosso sistema judicial atualmente. Ou seja, a decisão ela não é mais pautada na realidade, na racionalidade, no bom senso. O nosso direito, claro, não é o mesmo que a Inglaterra e tudo mais, que teria um valor um pouco maior para a jurisprudência, mas, de fato, ele não tem mais nada de racionalidade. Ele é justamente um juizado, né? Um sistema que ele baseia suas decisões não na lei, não nos costumes, não na jurisprudência, mas na opinião do juiz. E a gente acha mais uma ponte com a, com a União Soviética de 1920, com uma obra de 1930. Isso é preocupante, né? O que tu queria comentar, Eli? Que eu lembrei o nome técnico para o que eu estava dizendo, que hoje é reconhecido, é namoro qualificado. Ah, Olha só, exatamente. entendeu? Namoro Quando não é qualificado. namoro qualificado, justamente. Esse é o nome que estão dando hoje para não se conhecer a união estável diretamente, entendeu? Essa é uma forma de você escapar desse problema. É uma intromissão na vida, né, íntima da pessoa, é muita intromissão na vida íntima da pessoa. Exatamente. É tipo a prepotência do Estado achar que ele pode decidir, pô, decidir a minha relação por mim, sabe? Ah, não, me juntei porque, pô, tá difícil pagar as contas, vamos nos juntar para a gente não ter que sustentar duas casas e de sustenta uma só fica mais fácil. Ah, não, mas aí vocês estão em união estável. Pô, não faz muito sentido, sabe? É, e o último aspecto, além de tudo isso, então nós tivemos dois indicativos desses paralelos com a nossa realidade atual. E para acabar, então, com isso, bom, então aqui ela diz, e os móveis? Você disse que nós estamos casados, então você já qualificou a nossa relação, um namoro qualificado, como a Eric comentou. A justiça não tem o que fazer, porque a decisão é uma decisão de classe, é uma decisão do juiz, ela não é imparcial, ou seja, então eu também perco dessa forma. Me restam os móveis. Eu posso vender os móveis? Também não dá para vender os móveis, por quê? Porque a Marisha chega para viver na casa e ela não tem móveis. Então eu não tenho direito de vender. A Kira não tem direito de vender os seus móveis. Então, mesmo assim, ela está morrendo de fome, literalmente passando fome, como a gente já vai ver. Ela tem que dividir o quarto, então ela perde o conforto que ela tinha, o pouco de conforto que ela tinha. A Fernanda comentou aqui sobre o erro de edição. Depois tem que comentar. Até passa pelo WhatsApp que fica melhor para não esquecer. E é justamente isso. Ela traz
você percebe que a liberdade deles ela é tirada aos poucos. Não é tudo de uma vez, é aos poucos. É a, é a, a capacidade de decisão e de adequação ao teu contrato de relacionamento. O Estado sabe, o Estado influencia. A decisão sobre a tua propriedade, supostamente sua propriedade já não é mais sua, então eu vou poder proceder da forma que eu achar melhor. As decisões do juiz, então eu não posso mais, mesmo nesse regime, eu não posso contar com uma imparcialidade da lei, não posso também, então isso também já se foi. Numa cena de meia página, eles perdem mais 3 dimensões de liberdade: a propriedade, a justiça e também a própria definição de conceitos, ou seja, em poucas palavras, eles pedem uma segurança jurídica total. Então, eles pedem um controle de diversas coisas em 2 ou 3 frases, em um simples tribunal. Matheus, qual seria o nome mesmo da obra antes de ser Nós que Vivemos? É airtight. Airtight que é sem ar, né? É sufocado. Passa essa ideia que nem você colocou aqui de sufocamento, né? E até tem um outro elemento que o Eric traz também, a questão da privacidade, justamente isso, né? Por que a Kira não queria que a Marisha fosse morar lá? Porque a Kira gostava de ter 3 quartos? Porque ela achava que ela precisava guardar os vestidos dela? Não era por isso. Por que ela tinha medo que isso fosse influenciar o relacionamento dela com o Leo? Justamente porque ela perderia a privacidade. Esse ponto até não tinha levantado, foi muito bom que o Eric lembrou. Então ela perde a privacidade, ou seja, não existe mais uma vida de casal. Existe uma vida de um triângulo ou um quadrado entre diversas pessoas morando no mesmo lugar. E o curioso é que não é, por exemplo, não, cada um vive num quarto. Não, eles vivem uma vida, não existe mais privacidade, porque todo mundo cruza os limites que seriam os limites de divisão dos cômodos, né? Então, não existe mais esse respeito à privacidade, é uma palavra que não existe. Tanto que na própria obra, praticamente não existe a palavra privacidade se você colocar lá na busca do Word. Não existe essa obra. No início, a gente pensa que existe. Por exemplo, antes da Marisha chegar na casa. Ainda existe privacidade aí, pelo menos, entre aspas, né? No sentido de um local, né? Mas depois disso, não. Depois disso, acaba a privacidade também. Muito legal que o Eric comentou. E a gente acaba conhecendo um pouco da Marisha. Eu não vou me prolongar muito, porque é um personagem que ele tem relevância para o longo da obra, mas essa passagem específica fala um pouco de como ela estudava e tudo mais, que a gente já comentou anteriormente. E o que fica muito claro é que essa Marisha é a sucessora do Leo. Ela que vai ser uma editora da instituição da qual o Leo foi demitido. Então, a gente pode ver que a parte intelectual não vai ser o forte, pelo menos no curto prazo, desse regime. E então nós chegamos bem perto do final do capítulo, e essa parte do final do capítulo ela é bem pesada, como a Eric comenta, que é quando falece a Maria Petrovna, que era a tia da Kira. Então, se fala muito sobre a Kira, que a Kira não chorou, que ela ficou impotente, né? No sentido, ela não teve muito o que fazer, né? E aí tem um momento a, um pouco antes da tia dela falecer, antes de falecer, ela fala sobre a lixa das unhas, que era para dar a lixa de unhas, ela queria a lixa. E aí a gente consegue lembrar lá do início da obra, porque ela valorizava muito as mãos. Ela era muito conhecida porque ela tinha as mãos suaves.
Então, a última coisa antes dela morrer, ela quer lixar as unhas, porque era aquilo que ela lembra próximo da morte, e por isso que ela fala que ela quer viver. Ao longo da obra, ela não fica claro ela fazendo um grande esforço para viver. Ela, entre aspas, não se vê ela querendo viver. Mas logo antes da morte, ela quer viver, ela quer relembrar quando ela vivia, que era antes da Revolução, quando ela podia cuidar da mão dela, das unhas dela. Então é bem marcante essa parte e é bem sofrida, é bem pesada, né? Então esse tema não tem muito o que falar sobre isso. Então fica esse registro sobre a morte da tia, né? E antes do final do capítulo, depois do falecimento dela, tem uma passagem, um diálogo bem interessante sobre com o Andrei Taganov, que é quando eles vão para o restaurante e ele percebe que ela está morrendo de fome, literalmente, ela tá passando fome. E não sei, Eric, se você queria comentar alguma coisa dessa cena ou da cena anterior antes da gente seguir. Não, era da cena anterior, porque foi nesse momento que eu lembrei que você me disse que esse livro não tem reviravolta, né? Igual os demais. Tipo, no início da obra você falou que esse é um livro que é ruim assim, triste, né? Do início ao fim. E aí eu fiquei, caraca, só piora mesmo, sabe? É um livro assim que ele traz esse peso muito grande, né, para o longo da história. Então o que a gente tira, por exemplo, desse diálogo do Andrei com a Kira, além dessa questão dela estar com fome, né? Que afinal ninguém estava trabalhando, eles não estavam ganhando nenhuma renda. Mas você percebe que sempre nesses momentos surge um diálogo interessante. Então ela comenta com ele sobre o Pavel Sierov, que aí o próprio Andrei, ele fala assim que ele não gosta do Pavel, porque ele diz que o partido luta contra os especuladores, mas ele os protege. Então aí ele fala do casaco estrangeiro que ele compra do contrabandista. Então você percebe que nessa parte da obra, o Andrei já começa a perceber que não é bem o ideal que ele achava que é. Ou seja, esse sistema tem algum problema, porque o partido combate. Vê que ele fala, o partido combate, então ele ainda acredita no partido. O problema não é o partido, o problema são algumas pessoas, como o Pavel Sierra. Então isso ele já começa a perceber, e ele fala isso por aqui. E depois a gente vai ver isso se desenvolver de outras formas. Mas ele já vê que esse Pavel tem alguma coisa errada com ele. Mas novamente, o ideal ainda é bom. O problema é a implementação. O problema é o Pavel. Andrei, ele está fazendo as coisas certas. Mas tem alguns que não. Mas não é o problema do sistema. A teoria continua sendo perfeita. Mas a prática não. Então, você queria comentar? Duas coisas. Essa sua fala aí parecendo alguns professores que eu tive na faculdade falando, né? E outra, que a Kira, num momento, conversando com o Pavel, né? E Isso. com a camarada Sônia, ela pergunta para ele. Tá, ele fala, não, o Andrei é meu amigo, mas ela fala para ele, pô, mas você é amigo do Andrei? E aí meio que eles conversam, né? E aí, Exato. nessa parte, você vê que o Andrei já não é mais tão amigo dele assim também. O Andrei já está desconfiando. Exato. Nessa parte da obra, a gente começa a ver algumas desconfianças. Fernanda, tu quer comentar alguma coisa? Não. Tá. Qualquer coisa avisa. Então, seguindo naquela
nesse mesmo diálogo ali, quando o Andrei fala dos especuladores, ela pergunta para o Andrei por que o partido não acredita no direito de viver enquanto não se está morto. Aí ela diz assim, ele pergunta, você se refere a Sirov ou a si mesma? Então, a mim mesma, ela fala. Em nossa luta, Kira, não há neutralidade. Agora, e olha o que ela responde para ele. Vocês podem reivindicar seu direito de matar, como todos os combatentes. Mas ninguém antes de vocês jamais pensou em proibir a vida àqueles que ainda vivem. Olha que passagem. E a passagem que diz respeito diretamente ao título do livro, que é o primeiro sistema que não permite que os vivos vivam. Mas aí o Andrei, ele se defende. Como é que ele se defende? Ele diz assim, quando alguém consegue suportar qualquer sofrimento, também consegue suportar ver os outros sofrerem. Isso é lei marcial. Ou seja, o Andrei continua na guerra. A guerra não terminou. Para Kira, a guerra terminou, mas para o Andrei não terminou. Porque ele não conseguiu, o ideal dele ainda não está completo. A guerra continua. Como hoje em dia se fala, né? O conflito de classes, a guerra cultural, a guerra continua. Nunca terminou. A Revolução Russa ela não terminou na cabeça do Andrei. E na cabeça de muitas pessoas hoje, essa guerra ela não terminou. Ela só trocou o formato pelo que se está o que se está lutando, pelo que se está lutando. Ou seja, mas a guerra em si não terminou. Para Kira terminou. Para Kira a guerra era o quê? Era aquele momento do Andrei, que ele foi lá considerado como herói e tudo mais. Ali terminou a guerra para Kira. Para o Andrei, na cabeça do Andrei, ele está ainda em guerra. Ou num momento justamente posterior à guerra, que é esse estado de lei marcial. Ou seja, as coisas não vão voltar ao lugar. Não vão voltar à normalidade. Isso não vai acontecer. E o próprio Andrei deixa isso claro. Aí ele fala que é um amanhecer. Então, essa época é o amanhecer, é um novo sol, como o mundo nunca viu. Então, toda a nossa dor, todos os nossos gritos serão transmitidos por esse raio. E isso vai se expandir ao longo dos séculos, né? Então, aqui é uma parte interessante quando ele fala: cada figura insignificante projetará uma imensa sombra que apagará décadas de arrependimento futuro por cada minuto dos nossos. Vocês fazem alguma relação com a questão dos que sofrem vão ser salvos no futuro? Tem uma ligação muito interessante ali, né? Porque o socialismo ele sempre prometeu um paraíso na Terra, enquanto a religião prometia um paraíso em outro lugar, né? Num outro mundo, depois da vida e tudo mais. O Eric diz: família está presente, não vou conseguir falar. Eu entendo o teu contexto. Mas é justamente isso. O socialismo é uma promessa de um paraíso na Terra. Só que esse é um processo que não chegou ao fim. E a Kira e o Andrei eles estão vivendo o início desse processo. Ou seja, a guerra só começou, não terminou. A Kira acha na sua inocência que terminou. Mas não, a matança nem começou ainda. O sacrifício nem começou. Então, essa é uma parte muito marcante, o final desse capítulo 14. Então, até no material eu deixo marcado em amarelo, justamente para motivar vocês, talvez, a escrever sobre isso. Então, todos esses diálogos eu estou destacando no material, no Word, para que vocês possam entender que essas passagens são mais centrais. Não que as outras não sejam importantes, mas são essas passagens que mais dão discussão, né? Como eu sempre comento para vocês, todas as aulas planejadas, elas são baseadas
obviamente no meu estudo particular, e nos melhores cursos que já foram feitos sobre o ID Living. Então aqui vocês têm de fato uma sistematização do melhor que já foi refletido até hoje, tanto em cursos como nos livros também que foram lançados em honra do ID Living, que existem vários livros de ensaios complementares que nós vamos trabalhar em outros eventos ali ao longo do curso e ao longo do ano, né? Na nossa experiência da Universidade Objetivista. Então, eu queria abrir para vocês, antes da gente ir para o último capítulo, queria falar com vocês também, ver se vocês têm mais alguma pergunta sobre esse capítulo. Deixa eu ver aqui. A Marta comentou, a partir dessa parte eu começo a simpatizar com o André e começo a odiar o Leo. Tu quer explicar um pouco sobre esse teu sentimento, Marta? Por que gerou essa reação em ti? Aí só isto. Oi, no caso, o Leo, né, ele começa a ser muito babaca, sabe? Eu detestei aquelas atitudes dele. Ele começa a tomar cada atitude errada, sabe? Começa a beber muito. E, não, eu sinceramente detestei ele. Justamente porque ele... essa parte do Tolstói eu não sei te confirmar, Ulisses. Mas, claro, uma coisa que a gente tem que entender é que a Rand, ela é russa, então ela provavelmente ela foi influenciada por muitos romances russos também, por muitos autores russos. Então, é normal que ao longo dos romances da Rand a gente consiga traçar pontes entre personagens e fatos de outros romances tanto do romantismo, que ela se considerava uma romântica, como de outras obras seminais na história da literatura. Então, existem diversas pontes que a gente faz, a ideia do Prometeu, do Gaut, né? Então, existem diversas conexões entre esses personagens que a Rand cria e a história da literatura. Então, essa é uma outra coisa interessante da gente trabalhar também num evento futuro, justamente essas influências desses outros autores, né? Desses outros personagens nas obras da própria Rand. E retomando o que a Marta comentou, o Leo ele se torna cada vez mais cético ao longo da obra. Ele se torna cada vez mais desconfiado, desacreditado com relação ao que ele pode fazer nesse mundo, nesse sistema. Então, por isso que ele começa a beber, ele se torna essa pessoa, eu não digo desprezível, mas é uma pessoa que ela é cansativa. Ela é cansativa dentro do esquema das coisas, né? E isso não tende a melhorar no curto prazo, não. É uma pessoa amarga, que nem a Patrícia comentou aqui. É um nihilista, eu acho que ainda não, mas ele está no caminho. Ele está no caminho. No final das contas, eu acho que ele não é um nihilista, ele se torna mesmo um pragmatista no final do livro. Mas ele beira o nihilismo, sim. Eu acho que dá para concordar com o Ulisses nesse sentido. Ele beira, mas ele não se torna necessariamente niilista, pelo menos no sentido filosófico do termo, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que tinha. Deixa eu ver. Ele bebe uns goles. Eric, tu quer comentar? Ele vai voltando a ser o que ele era antes de conhecê-la, né? Ele estava meio perdido, já estava flertando com essas situações. Ele mesmo externa isso para ela. Assim, não chega a ser tão grave no início, ou pelo menos não é detalhado que é tão grave quanto agora. Exatamente. Exatamente. Ele é muito, vamos dizer, ele é ciclotímico, né?
ele tem essa queda, daí a Kira vem, ele sobe um pouco, daí ele começa a cair de novo nessa fase, até o final da parte 1, que nós vamos descobrir por quê, que tem essa queda também, que é o que a Marta comenta. Então, assim, ele é bem ciclotímico, mas a cada vez mais o pico vai ser menor, entende? Ele vai ter uns picos, mas eles vão ser cada vez menores, e cada vez mais pelos motivos errados. Então, ele vive dessa forma ao longo de todo o livro. O capítulo 15, então, que é o último capítulo, capítulo que a gente vai tratar hoje, ele é um capítulo um pouco mais rápido, né? Ele não é... Tem algumas passagens assim que eu acabei destacando, mas ele não é tão... me pareceu tão filosófico quanto os outros, né? Então, já no início do capítulo, a Rand retoma aquela ideia de como eles viviam ali. Então, ela fala da dificuldade da Kira no início da manhã para poder viver, ou seja, poder levantar da cama, né? Ela não tinha lá muita motivação. A gente sempre sabe que a motivação dela é o Liu. Motivação para ela acordar é sempre o Liu. E ela diz isso claramente, né? A motivação da vida dela não é só o sonho que ela tem, mas nessa época já a ideia de se tornar engenheira, ela não desapareceu da mente dela, mas ela não está conseguindo se dedicar a isso de fato, né? Apesar de ainda estar estudando. Então, ela fala, ela cambaleava às cegas, está tendo na escuridão até chegar ao banheiro. Então, se vê que tudo já estava difícil até para levantar da cama, né? Não era só difícil a vida depois de acordar e tudo mais. Então, agora nós temos a ideia do lugar onde que ela vai trabalhar, na casa do campesino, que é onde o Andrei consegue o trabalho para ela, né? Ainda na conversa do restaurante. Então, aí ele mostra a própria ambientação dessa casa do campesino, é um lugar austero, né? E soviético, que eles falam, depois a gente vai entender o uso do adjetivo soviético, né, para os produtos, o que isso significa. E a casa do campesino, ela retrata justamente o quê? O que ela faz? Qual é o papel da casa do campesino? É fazer aquele vínculo entre a cidade e o campo. Porque vocês lembram que o Andrei sempre teve esse problema. Ele dizia, o campo não respeita a revolução. O campo não respeita. Eles riem da nossa cara no capítulo anterior. Eles colocam o Lenin lá no celeiro onde eles escondem os grãos. Então, eles dão risada. Eles matam os responsáveis pela segurança do local, os representantes do partido. Então, eles não respeitam, eles não querem nem saber do comunismo. Então, enquanto a União Soviética ela prospera na cidade, né? Ele no campo ainda tem muita dificuldade. Então, surge essa casa do campesino, onde que a Kira trabalha, e essa casa do campesino ela tem a função de fazer um processo que eles chamam de convergência. Então, ela vai procurar unir o trabalhador, o proletário da fábrica, com o campesino rural. Por isso que existem esses cartazes, né, da foice e do martelo. É justamente isso, essa união que o Estado socialista ele precisava fazer acontecer, para a revolução ser exitosa de fato. Então, ela trabalha na casa do campesino. A Kira, dentro desse contexto da relação de trabalho, ela tenta se encaixar. Ela tenta se encaixar. Por quê? Porque vocês lembram da passagem do Jornal do Moral? Tem uma passagem que fala mal dela. Diz que a Kira ela tem comportamentos burgueses.
E aí vocês percebem que vem, nesses últimos 3 capítulos, do momento que ela não tem medo, ela diz pro Liu que ela não tem medo. Depois treme a mão, e agora ela está realmente com medo de que ela vá ser demitida, e ela não vai ter o que comer e não vai ter como ajudar o Liu nesse processo. Inclusive o Liu, ele age, que a Marta comentou, de uma forma desprezível, inclusive quando ela volta para casa, num dos dias, ele diz assim, que você está tendo o prazer de me sustentar, de me humilhar. Ele fala isso. Por que ele fala isso? Porque, de fato, ela está sustentando a casa. E ela, por sua vez, ela tem medo de perder o emprego. Se ela perder o emprego, ela não vai poder ajudar a manter o grande valor dela, que é o Liu. Então, ela realmente tem medo e ela tenta até contar historinhas ali, se enturmar com aquelas pessoas ali da casa do campesino, mas ela não consegue, né? As pessoas elas percebem que o lugar da Kira não é ali, que ela não pertence a esse lugar, mas ela faz o possível dentro do que ela pode fazer. E ali dentro da casa do campesino aparece a primeira noção de que as pessoas não podem falar. Aqui a gente está falando de liberdade de expressão, eu não posso, a camarada Bichuk, ela é a chefe do setor, mas ela não pode falar porque tem uma mulher da jaqueta preta. Então, logo que ela fala criticando que as pessoas não assinam a requisição, que não sei, o camarada do Naev, não era do Naev, mas que não assina a requisição do material, ela já diz assim, não, mas não é culpa dele, a culpa é da Kira, que a Kira não se responsabilizou de buscar assinatura. Então, ela logo se corrige para não parecer que ela está criticando o sistema, né, o regime. Dentro disso, nós temos uma parte que fala sobre... Vocês já viram ao longo do livro o uso de camaradas e cidadãos para se referir às outras pessoas. Você não se refere diretamente ao nome de alguém. Sempre tem o uso dessa palavra antes, né? Mas por que fazem isso? Por que não chamam Victor, Andrei, não sei o que, é o camarada Victor, a camarada Sônia, como nós estávamos falando lá no início da aula? Por quê? Porque esse uso de cidadão a camarada, ele enfatiza uma conexão, a conexão da identidade do indivíduo a um todo maior, a um coletivo, que é o que importa. Não importa o indivíduo. Então, eu não vou chamar pelo primeiro nome. Eu vou adicionar essa palavra antes. Que aí eu estou dizendo, existe o camarada, entre aspas, existe fisicamente essa pessoa que tem um nome, mas eu só reconheço ele como parte do coletivo. Só reconheço ele como parte do coletivo. Por isso que em princípio, essas pessoas não são chamadas direto, é companheira, que o Eric comentou, muito boa. Até na hora da tradução era uma coisa que eu pensei, mas aí, de fato, não refletia, né, o que queria dizer na época, né? Mas hoje em dia se utiliza essa palavra companheiro justamente... Exato, a Fernanda coloca camarada e cidadão, situa frente aos outros, né? Na posição da engrenagem do partido, exato, né? Da engrenagem da sociedade como um todo. Inclusive, no futuro, o próprio nome dos bebês, a escolha do nome dos bebês, para quem já avançou um pouco mais no livro, vai girar em torno disso. O nome do bebê não é um nome escolhido pelos pais, porque eles entendem que é um nome bonito ou que representa alguma coisa, por exemplo, em homenagem a um pai, a uma mãe, ou avô, ou alguma figura histórica importante, não sei. Até o nome da criança diz respeito ao partido. Por mais que eu possa escolher o nome da criança, eu digo, claro, se eu não vou colocar um nome burguês, porque com certeza na época existiam esses nomes também. Mas então a pessoa ela
eles vão direcionar até a escolha do próprio nome dos bebês a isso, né? A vincular isso. E uma das outras consequências que a gente viu também na questão do cinema é que a literatura e a arte elas não se tornam mais pessoais, não tem heróis. A própria literatura russa muitas vezes não tem heróis, como nas obras da Rand, por exemplo. Ou existem anti-heróis, ou existem só vilões. Então, é bem curioso. E muitas das obras elas se tornam naturalistas, ou seja, elas vêm a descrever essa sociedade decadente. Não se fala o que se pode ser, como a Rand sempre fala, né? O ideal, o que eu posso chegar a ser. Mas sim se fala do que as pessoas são, dessa decadência que se vê na sociedade como um todo. Então, por isso que as pessoas, só para reforçar, por isso que as pessoas se colocam como camaradas e cidadãos. Então, só reforçando, né, que houve aquela crítica no Jornal do Mural. Então, ela fica com medo, né? Ela fica com medo e depois ela interage com a camarada Sônia no Instituto. E aí parece que olha o comentário da camarada Sônia. Fazia tempo que não a víamos. Já não está mais tão ativa em seus estudos, não é? E quanto à atividade social? Ora, você é a aluna mais privadamente individualista que temos. Ou seja, a crítica do jornal, que aparece lá no jornal, ela é compartilhada por outras pessoas, pelos colegas da Kira. Porque a Kira, por mais que a Kira tente fingir que ela tem consciência social no que eles chamam, né? E que ela vai fazer o trabalho voluntário, que ela vai participar de uma manifestação, que a gente vê ela a questão do sindicato britânico, que a gente vai ver ali na próxima parte, não é suficiente. E a Kira não consegue enganar, que ela não quer fazer isso. E as pessoas começam a perceber. A Sônia já sabia. Lá no Jornal Mural, alguém percebeu? Quem foi? Não se sabe. Será que foi uma colega de trabalho? Isso nunca vai se descobrir ao longo da obra. Mas, ou talvez simplesmente por ela ser burguesa, de origem burguesa, né? Também poderia ser isso. Mas me parece que não. Parece que não é com coincidência o Jornal Mural e logo depois o diálogo com a Sônia. É muita coincidência, né? Falar praticamente a mesma coisa no Jornal Mural e depois a crítica da Sônia. Então, talvez existiram algumas conexões entre os dois fatos. Não fica claro no romance, mas a gente pode refletir se tem ou não tem sentido. Ulisses coloca mais um estágio desse sufocamento, exatamente. Mais um, agora no ambiente de trabalho dela também. Então, tá na justiça, tá na rua, tá dentro de casa e agora tá no trabalho também. E o trabalho que ela nem gosta, né? Pior ainda, se fosse o trabalho que ela quisesse fazer. Mas dentro do próprio trabalho também tem ela também se sente acuada, né? E então a Kira vai cumprir o dever voluntário dela junto ao sindicato, ao receber o sindicato britânico. E aí tem uma reflexão muito bonita que fala sobre a questão que ela quer se aproximar daquela mulher. Ela quer gritar para aquela mulher o que está acontecendo. Ela quer se grudar nas pernas dela e ir embora de volta para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, porque ela sabe. E aqui começa a primeira vez que aparece, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que se toca a questão do estrangeiro. Essa palavra estrangeiro ela vai aparecer muitas vezes até o final da obra, porque o ideal é o sonho da Kira. A vida que ela quer está no estrangeiro. Então, os produtos que têm valor são os produtos do estrangeiro.
Tanto que tem dentro da casa do campesino, existe, a Rand faz um comentário, que as pessoas começavam a adjetivar as coisas como soviético quando eram porcarias. O batom que era feito de uma substância que podia causar problemas na boca, outra coisa que não prestava, as mulheres. Tem uma das colegas da Kira que elas falavam que existiam mulheres soviéticas, que eram essas mulheres que não tinham valores, né? Enfim, que eram desprezadas. Tipo o Brasil com Paraguai e China, exatamente. Eles usavam esse adjetivo soviético, e diz no livro que ninguém sabia a origem disso e não tinha como combater. Porque não era algo não era algo que se sabia quem tinha criado, mas era tão claro e tão o Shopee da Revolução, estava tão claro essa falta de qualidade que as pessoas simplesmente tinham adotado quase que naturalmente esse adjetivo. E isso também se segue, né, ao longo da obra. Então, ali, ainda na parte da questão do sindicato britânico, ao final, ela não faz isso, ela não grita para essa mulher, ela não tenta se agarrar aos pés dela para contar a verdade do que está acontecendo, porque ela chega num momento que ela tem que escolher. Se eu fizer isso, eu vou escolher uma coisa, mas aí eu não vou escolher o Liu. Eu tenho que fazer uma escolha agora. Ou eu tento, né? Ou eu tento estar nesse local e tentar essa mudança, falar para essa pessoa que não é isso que está acontecendo. Mormo inclusive a doença proveniente do cavalo, exatamente, que o batom geraria isso. E não é Mormon, não. E justamente ela comenta sobre isso, né? Era Liu contra a verdade para um mundo que não o viria. Liu venceu. Porque não bastava ela gritar para a mulher: não, isso é mentira, não é assim que funciona. Não ia adiantar. Não ia adiantar ela gritar. Ela chegou a essa conclusão e, obviamente, ela escolheu o Liu no processo, né? Ao longo do capítulo tem a questão do gato da Kira com a Marisha, que gera uma pequena briga entre elas. Depois, uma próxima interação quando o Liu, quando ela volta para casa, e a gente consegue ver que a Kira também chega em casa sem paciência. Ela chega em casa sem paciência. E o Liu tampouco tá com paciência para aquilo que está acontecendo. Ela pede onde que o Liu esteve. E é essa hora que ele responde de forma grossa, que ela deve estar adorando, você está adorando que está me sustentando e não sei o quê. Essa parte mais grosseira, que inclusive a Marta e também o Ulisses comentaram. E aí ele responde que não era da conta dela. Não era da conta dela onde que ele tinha estado. O que gerava irritação é a mesma coisa hoje. Daqui a pouco, no momento onde que tu está buscando emprego, tu precisa disso, tu chega em casa e a pessoa que está em casa, tua esposa, teu filho, pergunta: tá, mas como é que foi hoje? Tu não está vendo a minha cara o que aconteceu hoje? Eu não consegui emprego. Por acaso eu estou feliz? Eu cheguei em casa alegre? Por que está me fazendo essa pergunta? É uma pergunta retórica, parece que é uma pergunta para te provocar. O que aconteceu hoje? Nada. Como não aconteceu ontem nem anteontem. Claro, isso não justifica essa resposta para Kira, né? Especialmente dentro de tudo que ela está fazendo pelo Liu. Aí aqui o Ulisses pergunta: essa escolha da Kira foi um sacrifício? Eu imagino que você esteja falando sobre o sindicato, né? Sobre a moça. Na verdade, é uma boa pergunta, mas eu não entendo que tenha sido um sacrifício, porque na verdade não era uma alternativa de verdade, né? Como ela mesma diz,
O que parecia uma alternativa era falar para os quatro ventos. Mas para uma pessoa que não iria ouvir. Não era como se ela dissesse, não, tem uma opção entre fugir para a Grã-Bretanha com a moeda do sindicato ou ficar aqui com o Liu, que era um outro valor que ela tinha. Porque fugir para o estrangeiro é uma coisa que ela quer fazer, como a gente sabe. Ela já tentou isso antes com o Liu, depois provavelmente ela vai tentar de novo, né? Eu não posso dar spoiler. Mas a gente vê que são coisas muito importantes para ela, são dois valores muito importantes para ela. Mas nesse caso eu não entendo que tenha sido que teria sido um sacrifício, porque não são dois valores reais. É uma coisa que passa pela cabeça dela, mas que logo depois ela já se conscientiza que não é uma opção real. Porque mesmo que ela vá lá e grite e se segure na perna da mulher, o que a mulher vai fazer? Vai dizer que ela mentiu, chutar ela de volta pro local, né? Para onde ela estava ali, junto na manifestação. Então não é uma opção para ela. Agora, se tivesse essas duas opções, daí sim, eu acho que sim. Talvez teria sido um sacrifício. E teria sido um sacrifício se ela entendia que esse valor do estrangeiro era inferior ao Liu. Que isso a gente também tem que ver, porque a Rand fala que o sacrifício é quando tu sacrifica um valor maior por um valor menor. Então isso a gente teria que perguntar, se fosse o caso, a gente teria que perguntar para a Kira, afinal, o que é o teu valor principal? É o Liu? Bom, se é o Liu, então você vai ter que ficar. Ou é ir para o estrangeiro? Mas, de fato, não existe essa opção. Realmente não existe essa opção. Quando ela vai assistir aquela opereta Bajader, que eu acho que deve ter sido uma parte que o Ulisses deve ter gostado, ela se emociona, né? É difícil ver ela chorando. Nem na morte da tia ela chorou. Mas na opereta ela chora, a Kira chora. E por que ela chora? Porque ela vê como a vida dela poderia ser. Alegre, feliz, como é descrito na opereta. E aí ela contrasta com o que ela está vivendo. Que é essa vida de sofrimento, de privação, de falta de liberdade, né? Até tem uma parte que diz assim: quando acenderam as luzes, após a cortina cair, na procissão de sorrisos alegres sobre os corredores. Ou seja, as pessoas saíram sorrindo daí. E elas saem sorrindo porque essa opereta trouxe um pouco do que a vida delas poderia ser. Mas você percebe que elas estão sorrindo no corredor. Elas não saem do local sorrindo. Elas só no corredor. Quando elas saírem da porta, elas não vão mais sorrir. Né? E para a Kira ela já chora lá dentro. Ela já chora lá dentro. Ela não precisa sair para se dar conta. Ela não sai da realidade dela. Ela não sai do mundo quando ela entra na opereta. A opereta é tipo um local de alívio. Um local que vai energizar ela para ela seguir lutando pelos seus valores. Mas é só um momento na vida dela. Para as outras pessoas, como a gente falou antes, elas não têm mais esse tipo de resposta emocional. Elas não se emocionam se a casa cai, né? Para quê? A opereta elas acham engraçado, é um momento feliz, é um alívio para elas. Mas elas já se acostumaram com o mundo lá fora, com o sofrimento, com a falta de comida, se acostumaram. Então você percebe a reação emocional dos dois tipos de pessoa, da Kira e do resto daqueles que fazem parte, né, dessa sociedade. E para fechar, então, o capítulo 15 tem a passagem da ênfase do não pensar e da guerra. São as duas passagens ali, que mais ou menos 2 parágrafos que estão juntos. Até vou ler uma parte aqui. Kira andava rápido, escutando seus próprios passos com a mente vazia, sem pensar. Agora ela podia pensar, mas depois de tantas horas de um tremendo esforço para não pensar, para lembrar apenas de não pensar,
os pensamentos pareciam demorar a voltar. É importante destacar que isso é no contexto dos clubes que ela participava, que tinha discutido marxismo e tudo mais. Naquele momento, ela não podia pensar. Ela não podia se posicionar. Porque se ela fizesse isso, ela ia ser presa. Se ela falasse mesmo o que ela achava. Então, ela tinha que se esforçar para não pensar. Então, quando ela sai dessas discussões, ela está seguindo sem com a mente vazia. Ela está marchando como um soldado. Ela não está pensando em nada, ela só está pensando no seu em chegar em casa, no seu objetivo final, encontrar o seu valor. Ela não está refletindo se a teoria marxista estava certa, o que ela poderia ter falado na reunião. Ela não quer fazer isso, ela está cansada. Porque não pensar cansa também. As pessoas acham que não pensar é relaxante. Não, porque o mundo continua acontecendo. Os seus problemas não desaparecem, as suas contradições não se resolvem se você não pensar. Elas vão continuar existindo igual, tu só não está pensando nelas. Então a Kira também, a Kira caminha com a mente vazia, porque ela sabe que ela tem os problemas, mas ela não quer pensar neles. Ela não quer pensar neles nesse momento. E aí ela termina, bem, é guerra. Você não desiste, não é, Kira? Não é perigoso desde que você não desista. E quanto mais difícil fica, mais feliz você deveria estar de suportá-lo. Quanto mais difícil, mais feliz. Você é um bom soldado, Kira Argonova. Quem que lembra essa passagem? Quem que é um bom soldado no livro? Quem é um bom soldado? O Ulisses está digitando. Exato. Veja bem, ela está usando as palavras do Andrei, que ela tinha criticado agora há pouco, no capítulo anterior. No capítulo anterior, ela acha que a guerra terminou. E agora ela se dá conta que não, que ela é um soldado. Vê como as coisas mudam, né? E aí o soldado ele tem que suportar, que nem o Andrei falou. Isso é temporário. Então elas usam das palavras. Claro, ela tem outros objetivos, né? Não é o mesmo que o Andrei. Mas ela é um soldado lutando pelo que ela quer, da mesma forma que o Andrei. Mas você percebe que o que motiva ela agora não é o sonho dela. É o merecimento por ela estar sofrendo. A recompensa de suportar. Ela não está vivendo, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Tanto que ela não fala de construir ponte, ela não fala do Leo, ela não está pensando em nada, ela só está sobrevivendo nesse momento da obra. Então você pensa que, e fazendo uma ponte com a nossa vida, muitas vezes é isso, existem momentos da tua vida que você está sobrevivendo. Quantas vezes, às vezes, você trabalha numa coisa que você não gosta, que é necessário esse processo. A própria Rand, quando ela vai para os Estados Unidos, ela tem muito claro qual é o que ela quer fazer da vida dela. Mas ela limpa a casa, ela chega a ser faxineira do local onde ela trabalha. Aí, de noite, ela escreve os primeiros roteiros. Ou seja, ela tem a noção, inclusive tem um texto que eu quero trazer para vocês, que é justamente isso. Ela mostra que o processo, ele não é um processo assim, não. O herói da Rand é aquele que já conquistou, tá lá no final só. Ele se torna herói. Ele só se torna herói quando ele chega no objetivo dele. Isso não é verdade. A jornada do herói é lá de baixo. É muitas vezes trabalhando com coisas que tu não gosta, quando tu precisa de dinheiro para sobreviver. Porque muitas vezes, quando as pessoas olham os romances da Rand, eu acho que é por isso que às vezes fica aquela noção de que não são reais, que são construções, fantasias.
É porque muitas vezes na obra existe o arco do herói, né, dentro da obra, mas muitas vezes esse arco do herói ele acaba sendo rápido em muitas coisas. Ou seja, o herói ele já tem, quando a obra começa, ele já mais ou menos sabe o que ele quer fazer, ele já deu alguns passos nesse sentido. Por mais que a Nascente, por exemplo, tenha aquela parte da mina e tudo mais. Já em A Revolta de Atas é um herói mais perto do que ele quer. Ele já tem a sua fábrica, ele já produz o aço. A Nascente é um outro caminho. Ele começa, daí ele tem aquela queda, que é necessário. A mina em A Nascente é necessária. Ela é uma parte importante, né? O Eric comenta, a Nascente foi o que mais conversou comigo. É justamente por isso, porque a Nascente ela traz um arco de herói mais próximo da nossa realidade, da realidade do homem comum. Já a Nascente, não. A Nascente, a Dagny já é dona de uma ferrovia. O Reardon é dono de uma fábrica de siderúrgica. Sim, ele trabalha há 10 anos para desenvolver o metal, mas ele já tem a fábrica. Ele não está começando do zero. Os outros que depois né, que se tornam ali perto da questão do Gaut, né, pelos motivos que eu não vou dar spoiler, mas digo assim, aqueles outros empresários, eles também já são pessoas que já realizaram coisas. Eles já estão muito próximos do que eles queriam fazer na vida. Tanto que depois eles não trocam de profissão. Né, como a gente sabe lá no outro local para onde eles vão. Eles não trocam de profissão. E já em A Nascente, não. Existe esse arco mais real, vamos dizer, mais próximo do cidadão comum. Então, é bem interessante quando ela fala, quando fica essa parte da guerra aqui. Que muitas vezes a gente se coloca no lugar da Kira. No lugar de estar fazendo coisas que a gente não quer fazer. Porque é preciso. Não é porque a Kira gosta. A Kira não gosta lá na casa do campesino. Mas ela precisa do dinheiro. Senão ela vai perder os dois valores. Primeiro a vida dela e depois a vida do amor dela, que é o livro. Essa é uma reflexão muito interessante e aí a gente consegue começar a fazer algumas pontes com os outros romances da Red, que é uma coisa que vocês também me trouxeram muito no privado e que eu comentei na live de hoje do Instituto Liberal, que cada vez mais vocês vão perceber que da mesma forma que a Rand ela evolui e ela tem todas aquelas obras de não ficção, a Rand filósofa evolui ao longo dos romances. Tanto que só em A Revolta de Atas que existe lá o discurso de Gautier, a sistematização da filosofia e tudo mais. Não existe essa sistematização em nós que vivemos, né? Olha, o Willis fez uma pergunta sobre onde encaixar o igualdade. Essa é uma boa pergunta. Eu te confesso que eu nunca achei a parte do cântico tão interessante. É um dos romances que menos me interessa hoje. Não que ele não tenha valor, e a gente vai ter um curso no ano que vem sobre a obra. Mas o Igualdade ele é o primeiro produtor da Rand. É aquele que primeiro faz alguma coisa. A Kira não consegue fazer. Ela tem a ideia que ela quer construir a ponte. Mas o Igualdade é o primeiro que descobre alguma coisa, que cria alguma coisa. Então não tem diretamente a fazer essa ponte com a Kira. Sim, ele vive num ambiente, vamos dizer, ele não vive no socialismo, porque é um conto, é praticamente um poema. Mas ele não vive dentro de um sistema que se chama socialismo, que tem determinadas regras, é algo mais genérico, mais abstrato. Mas ele vive essa questão também do que ele não pode trabalhar com o que ele quer, então nesse sentido dá para fazer um paralelo com a Kira, mas ele não tem um lugar dele. Digo, a Kira não tem um lugar dela. O Igualdade descobre um lugar onde ele pode ser quem ele é
e no final ele descobre, como a gente vê o eu. A Kira, ela sabe quem ela é, mas ela não consegue de fato se descobrir, se concretizar em alguma coisa. Ela consegue fazer alguma coisa com isso ao longo da obra. O Igualdade, apesar das dificuldades, ele consegue fazer isso. E o final de Cântico também é diferente do final de Nós que Vivemos. É um final positivo. É um final que abre as portas para a nascente. Nós que Vivemos não abre a porta para Cântico e para os outros romances. Como a gente vai entender isso depois, né? Por que não abre a porta? Porque não consegue sair. O Igualdade, ele consegue sair. Será que a Kira vai conseguir sair desse lugar? Essa é a pergunta que a gente vai levar até o final das aulas. Mas muito boa essa tua colocação sobre o Igualdade. E, claro, essa é uma das coisas que dá para comparar o Igualdade com o Rourke, com o Reardon, dá para traçar diversos paralelos muito interessantes que com o tempo a gente vai fazer. E então até fortalecendo, esse é o diferencial do curso desse ano com relação ao curso dos outros anos. Ou seja, a ideia da Universidade Objetivista, e eu acho que essa é a forma mais correta de fazer, é que a gente consiga ir criando esses vínculos ao longo do tempo, ao longo das obras, ao longo das nossas discussões aqui. Porque, de fato, essas conexões, essas questões, por exemplo, que o Ulisses levanta, e que o Eric trouxe também na questão da nascente, o Cássio, vai surgindo aos poucos. Não é uma parte específica do romance que dialoga com uma parte específica do outro. Essas interconexões, elas são diversas e elas acontecem a todo momento. Então, é muito provável que a gente até aqui tenha deixado passar algumas conexões já. Então, quando a gente acabar o romance, quando a gente acabar o curso, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, mas aquela parte ali, realmente eu não me dei conta na hora, mas daqui a pouco tinha a ver com a nascente ou não, o cântico. Tu vê que, por exemplo, essa colocação do Igualdade foi uma das primeiras colocações no curso onde que a gente está fazendo essa relação com os outros romances. Até então a gente não tinha feito isso aqui em aula. Isso vai se tornar mais comum conforme vai passando o tempo, especialmente com relação ao Leo e o André. Então, nessa aula a gente falou da Kira, com relação aos outros heróis. Mas e os outros dois? Será que tem ponte com outros personagens? Ou não? Será que eles são parecidos? Será que a gente pode criar essas pontes? Na verdade, é outra pergunta importante, que às vezes parece que daqui a pouco o Victor, trazendo uma outra coisa para pensar, será que o Victor não é parecido com o Keating? É nascente? Não sei. Eles são pragmatistas ao mesmo tempo? O Keating, a gente sabe o que ele gostaria de fazer desde o início da obra. O Victor, eu não sei. Ele diz que ele quer uma coisa, quer trabalhar na parte da infraestrutura. Mas será mesmo que é isso que ele quer? Não fica claro na obra. Fica claro que ele tem esse foco em ser isso, em ser parte do... ambos gostam de passar a perna nos outros. Isso sim eles têm em comum. Mas eu digo, tu vê como os próprios vilões, eu digo, esses personagens, no caso do Keating, ele não é tão secundário. Assim, acho que está no mesmo nível que o Victor nesse sentido. Mas percebe que até o vilão
ele vai tendo valores ou não valores mais claros. Mesmo o vilão, muitas vezes ele vai tendo uma clareza maior sobre o que ele não quer. Não quer dizer que ele vai deixar de perseguir isso, né? Mas ele tem mais claro o que ele quer. Até o vilão. Então é muito interessante esses cruzamentos, essas comparações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E isso de uma forma espontânea, ou seja, não foi lá no início, mas está sendo agora conforme a obra está prosperando. Bom, quanto à explicação, era isso por hoje, né? Eu queria abrir para vocês mais perguntas, eu acho que a gente foi... vocês perceberam que agora a estrutura das aulas ela está cada vez mais ficando focada nas perguntas de vocês. Ou seja, tem os momentos que eu acabo falando mais, mas com o tempo, e esse é o ideal, é que vocês consigam participar desse desenvolvimento da aula junto comigo. E não que seja eu falando. Porque se eu ficar falando 1h30, vai dar sono, vocês não vão prestar atenção. Então é importante que e isso eu ressaltei desde o início, para que vocês possam criar essa aula e criar esse conhecimento, né, essa informação que se transforma em conhecimento depois com a nossa integração, juntos, né, que a gente possa fazer essa aula juntos e participar. Inclusive tem pessoas que mandaram perguntas offline que também eu vou colocar depois, vou responder também na plataforma e em outros vídeos que eu comentei também que vão sair. Então essa dinâmica ela vai acontecendo. Então eu queria saber se você tem mais alguma pergunta antes de eu tirar a gravação aqui. Nós estamos conseguindo também, de acordo com o planejado, ficar dentro das 2 horas, que muitas vezes é um medo, né, de que daqui a pouco vai passar. É importante a gente manter essa disciplina. Isso ajuda também a vocês poderem aproveitar as coisas, vocês saberem quando começa e termina, que querendo ou não, a nossa vida não é só ficar aqui na quinta de noite discutindo. Então é importante a gente ter esse respeito, tanto conosco como com os colegas. Então acho que a gente está conseguindo isso também. Estou bem satisfeito nesse sentido. Eric, tu que parecia que tinha levantado a mão, não sei se tu levantou a mão. Não, tá. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou encerrar, depois temos mais uns 3, 4 minutos, até eu vou encerrar a gravação.